Vamos lá, irmãos. Nós vamos dar continuidade ao estudo que a gente começou falando sobre igreja. A gente vai tratar praticamente todos os assuntos, se Deus quiser, claro, sobre a igreja. E esse estudo, como eu falei, os irmãos podem ficar bem à vontade para fazer perguntas, né? Quem tiver dúvida pode ficar à vontade para estar fazendo questionamentos ou até fazendo alguma colocação também. Então, assim, é um estudo com foco em igreja, né? Focado nisso, né? Então, que vocês possam estar atentos aí para tirar dúvidas e, como eu disse, acrescentar alguma coisa. Vamos orar novamente. Senhor Deus, nós te damos graças, Pai amado. E nesse momento, estamos aqui para te pedir que o Senhor nos dê um entendimento maior, uma clareza maior, Pai amado, da tua palavra. Que o Senhor venha ajudar cada um no entendimento. Aqueles que realmente, Pai amado, passaram pela regeneração, pelo novo nascimento, venham entender agora o seu papel no corpo de Cristo, venham entender o chamado, venham entender, Pai amado, não foram colocados. E assim o nome do Senhor venha a ser engrandecido, venha a ser glorificado, Pai. Abençoa cada um que aqui está, concede a cada um aqui entendimento, concede clareza, que o Espírito Santo nos ajude, pois não temos capacidade própria, Pai amado, mas sabemos que o Senhor é conosco. Sabemos que o Senhor é com o teu povo, Pai amado, e a tua palavra tem nos alimentado, nos fortalecido e nos feito crescer na graça e no conhecimento de Cristo, Pai. Por isso estamos aqui e pedimos que o Senhor abençoe cada coração, cada alma, que o Senhor quebrante o coração da tua igreja, o coração do teu povo, e que o Senhor faça aquilo, Pai amado, que nós não podemos fazer, que não temos capacidades próprias, Pai amado, que é estar com o coração quebrantado diante do Senhor, Pai amado. Sabemos que isso é possível pelo poder do Espírito Santo. E por isso clamamos ao Senhor e pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Provérbios, capítulo 19, versículo 20, diz assim: ouça os conselhos e receba a instrução, para que você seja sábio a partir de agora. Só lembrando, irmãos, o que a gente tratou na semana passada aí um pouco. A gente começou o estudo baseado em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15, e a gente percebeu que Timóteo tinha escrito aquela carta, Paulo, na verdade, né, tinha escrito aquela carta a Timóteo, porque existia uma forma de proceder na igreja. Existia uma forma de a igreja viver, né? Então, é muito importante realmente vocês terem noção disso, que existe uma forma de proceder entre o povo de Deus. Existe uma forma de nos portarmos, de nos comportarmos. Existe um chamado, né, para a igreja também. Então, nós não somos um povo que vive de acordo com o nosso próprio achismo, né? A igreja ela não vive de acordo com o seu próprio achismo. A igreja ela vive de acordo com o que a Bíblia revelou, ou o que Deus revelou nas Escrituras Sagradas, né? Então, o foco desse estudo sobre membresia, né, o que é membresia, é justamente isso, saber o nosso chamado. E a gente viu que a membresia nada mais é do que a própria igreja, né? A membresia é aqueles que foram salvos, aqueles que foram regenerados, aqueles que nasceram de novo, aqueles que colocaram a sua fé e sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Então, essas pessoas, elas são a igreja, são a membresia, né? Membros, pequenos membros do grande corpo. E a gente percebeu que a igreja é justamente o corpo do Senhor Jesus Cristo, né? A igreja são as pessoas que confessam Cristo publicamente e se tornam assim seu corpo. Juntos, todos se tornam corpo, individualmente, cada um se torna membros, né? Então, individualmente somos membros e coletivamente somos o corpo. E a gente percebeu também que existe a igreja local, no caso somos nós, um povo que se reúne em uma determinada localidade, e existe também a igreja universal, que são todos os cristãos do mundo, que viveram no passado, que vivem no presente, que viverão no futuro, e que vivem nas demais regiões do mundo. Então essa é a igreja universal e a igreja local. Então isso foi algumas definições que a gente deu sobre igreja. E hoje nós vamos estudar também sobre quem é o cabeça, o governante da igreja, né? Isso é muito importante de entendermos. Quem fundou e edificou a igreja e o que a igreja representa. O que a igreja representa na terra, né? Então, assim,
Veja bem a importância disso. Quem é o cabeça, quem fundou, o que a igreja representa e como a igreja nasce, né? Nós também iremos tratar um pouco sobre isso aí. Então vai ser um estudo aí um pouco longo, né? Mas o Senhor irá nos dar graça para entendermos. Então vamos lá. Quem é o cabeça e governante da igreja aí, pros irmãos? Jesus Cristo, né? E a minha pergunta isso é tão óbvio, né? Que Jesus Cristo é o cabeça. Mas por que, Vinícius? Você tá fazendo uma pergunta dessa, se é uma pergunta tão óbvia? Porque a igreja não vive como se Cristo fosse o cabeça, entendeu? A pergunta é óbvia, todo mundo sabe. Mas a igreja ela não vive realmente assim na prática. Uma coisa é saber, outra coisa é viver. Uma coisa é saber, outra coisa é praticar. Então, meus irmãos, uma coisa importante de sabermos, realmente, é que Jesus Cristo, ele é o governante máximo da igreja. Jesus Cristo, ele tem toda a primazia, né? Poder, toda a supremacia, autoridade sobre a igreja. E a gente sabe que ele prometeu que um dia voltará. Um dia voltará e levará a sua igreja, levará o seu povo para habitar em novos céus e nova terra. Então, se Jesus é o cabeça, se Jesus é o governante da igreja, uma igreja ela não vive de acordo com o seu próprio achismo. Uma igreja ela não deve viver da sua própria forma, né? Mas uma igreja ela deve viver em submissão total ao cabeça. E aí, o que eu acho interessante é que é muito fácil você chegar e criticar a igreja, assim, de modo geral, né? Criticar a igreja. Ah, os crentes hoje é assim, os crentes hoje é assado. Mas uma coisa é você falar isso e outra coisa é você viver como Jesus Cristo, como cabeça da sua vida como membro, no caso, né? Então, uma coisa é você realmente ver uma igreja lá falha, comentar sobre ela, né? Normalmente são assim os cristãos. E outra coisa é você viver como Jesus Cristo sendo cabeça da sua vida. Então, Vinícius, é tão óbvio? Mas essa realidade não é tão óbvia, né? Na vida de um cristão. Então, o primeiro passo é a igreja, de modo geral, todos nós juntos aqui, que somos um corpo, termos uma visão elevada da supremacia de Cristo. Colocarmos o Senhor Jesus Cristo onde ele deve estar, no trono. Na verdade, quando eu falo colocar, não é que nós temos o poder de colocá-lo, mas é nós vivermos desta forma, com ele no trono, com ele reinando e ele governando. Então, preste bem atenção aí. Peço que a igreja fique focada aí e deixe a conversa de lado. A igreja, para ela honrar o Senhor Jesus Cristo, ela deve viver em submissão total à palavra. Ela deve viver em submissão total ao que foi revelado nas Escrituras. Então, quando a igreja, em unidade, não vive em conformidade com o ensino das Escrituras, a igreja desonra Cristo, né? E a igreja faz pouco caso de Jesus Cristo. E isso realmente, assim, é triste. Por isso a importância de sermos um povo leal e verdadeiro, sabendo que Cristo é o cabeça da igreja e o cabeça de cada um de nós. Então Jesus, ele é o cabeça. E vamos aí para alguns versículos, né? Efésios 1:18, primeiro versículo, que vai revelar aí Jesus como cabeça. Na verdade, Colossenses, irmãos. Colossenses 1:18, Efésios é depois. Então, aí em Colossenses, capítulo 1, versículo 18, é dito assim: ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. A primazia é justamente essa autoridade máxima aí mesmo. Então, não é somente ler esses versículos, né, aleatoriamente, passar por cima desses versículos. Mas é nós entendermos isso aqui de forma interna. Ele é o cabeça da igreja. E Deus o colocou como cabeça da igreja. Ele é o governante da igreja. Não somos nós mesmos aqui, que nos reunimos aqui, por exemplo,
hoje, na terça-feira, ou no domingo, ou nas atividades da igreja, e vamos dizer o que devemos fazer. Não é nós que fazemos isso. É a palavra de Deus, é Cristo governando a sua igreja que nos guia como devemos viver e o que devemos praticar. Volta aí um pouquinho para Efésios, capítulo 2 agora. Efésios 2, versículo 22 e 23. Na verdade, só o versículo 22, irmãos. Eu anotei aqui, mas não tem não. 1:22. Vai dizer assim: espera aí. Me atrapalhei tudo aqui. 2, é isso mesmo, 2. O 2 é porque tem o 2 e tem o 1. É isso mesmo, é isso mesmo. É eu que estava errando aqui. É o 1, o 22 e 23. Isso, que diz assim: e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquilo que tudo enche em todas as coisas. Então, o apóstolo Paulo está revelando claramente aí para a igreja de Éfeso que Jesus Cristo, ele é o cabeça, né? E ele é o cabeça sobre todas as coisas e o cabeça sobre a igreja. E está revelando também que Deus sujeitou, né, todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, mostrando realmente essa soberania e esse governo máximo do Senhor Jesus Cristo. Então é muito importante vocês terem esses versículos, né, gravados na mente de vocês aí. Agora vamos lá em Efésios 4:15. Que diz assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, esses versículos aí, meus irmãos, eles realmente apontam para a necessidade que a igreja e a membresia têm de desenvolver uma relação de submissão a Cristo e de governo total de Cristo. Nós não somos chamados, por exemplo, né, como os nossos filhos fazem com a gente, a mercadejar com Jesus Cristo, né? A negociar com Cristo. Uma vez que a verdade foi revelada nas Escrituras, e uma vez que a verdade foi revelada na Bíblia, a igreja não tem mais o que acrescentar ou tirar. A igreja, como o corpo, e ele sendo o cabeça, o governante, só segue. Só segue. Então nós não somos chamados a debater com Cristo, e muito menos a viver de forma indiferente com esse ensino. Então o primeiro passo que uma igreja saudável tem que ter é colocar Cristo onde ele tem que estar e nós nos colocarmos onde nós devemos estar. Como está também aí em Efésios 5:23, né? Onde Paulo fala que o marido é o cabeça da mulher e Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse o salvador do corpo. Então, a igreja não faz o que ela quer, não cria os seus próprios objetivos e muito menos realiza seus próprios desejos e nem funciona por meio de regras ou doutrinas elaboradas por ela mesma. Então, o poder da igreja não está nela, mas o poder da igreja está no Senhor Jesus Cristo. E aí, o que eu acho interessante é que as colocações mais comuns de um cristão hoje é assim. Ele diz assim, por exemplo: eu vou para tal igreja, porque em tal igreja não tem tal doutrina. Só tem tal doutrina em tal igreja. E aquela igreja tem uma doutrina que essa não tem. Aí eu fico assim me perguntando, será que ele está tendo noção do que fala? Tipo assim, ele está tendo assim uma mínima compreensão? Porque ele falar uma coisa dessa é como se ele estivesse dando autoridade à igreja. E a igreja tem a doutrina. Então assim, a forma dele buscar uma igreja pressupõe um agrado dele em tal doutrina. Em vez de dizer assim, essa igreja está subordinada a Cristo, essa igreja tem Cristo como cabeça e viverá de acordo com a doutrina revelada de Cristo. Por isso a importância de entender o governo e o local da igreja. Então, o que acontece é assim, nessa igreja local aqui, eu sempre falo isso, né? A membresia tem uma liberdade total de questionar qualquer doutrina. A membresia, vocês têm total liberdade de chegar
e questionar qualquer doutrina, qualquer ensino que é passado aqui e que é ensinado a vocês. Vocês não são chamados a viver aleatoriamente. Até porque, normalmente, as pessoas que vivem aleatoriamente vivem uma fé cega. Vivem uma fé sem compromisso. O que elas querem não é compromisso, mas é viverem de acordo com os seus próprios achismos e como convém. Mas o cristão que entendeu a supremacia de Cristo e o local de Cristo, ele pergunta, essa igreja é doutrinariamente cristã? Se ela for doutrinariamente cristã, esse é o local certo, porque é dessa forma que eu sou governado de forma correta. E não de acordo com a doutrina humanista. E é interessante, então, Vinícius, você está dizendo que é possível uma igreja não ter doutrinas próprias? Claro. É claro. Não só é possível, como é o correto. Uma igreja não criar doutrinas, mas passar o que foi confiado a ela. Só. Nada mais. E eu desafio qualquer irmão me perguntar sobre qualquer doutrina que eu ensino que não seja bíblica. Entendeu? Qual a doutrina que eu ensino que não é bíblica? Tem algum ensino que eu passo que vocês dizem assim, não, isso aqui não é bíblico? Essa é a pergunta. Porque não sou eu que governo a igreja. Quem governa a igreja é Cristo. Eu sou apenas como vocês, subordinado ao Senhor Jesus Cristo. Tendo Ele como cabeça da minha vida e cabeça da igreja. Então eu sou, no final de tudo, um servo antes de ser da igreja de Cristo. Minha fidelidade antes está primeiro em Cristo, antes de estar na igreja. Como Paulo, servindo a Cristo. Não cobicei nem ouro nem prata de vocês. Então, a minha fidelidade e a fidelidade de vocês tem que estar primeiro em Cristo para depois estar em qualquer outra coisa. Então, esse é um dos motivos de termos, cuidado com aqueles que querem fazer parte da igreja. Esse é um dos motivos também de termos cuidado com aqueles que se dizem querer fazer parte do pacto da igreja. A minha pergunta é, essa pessoa vai viver em uma submissão total à Bíblia? É a Bíblia quem vai ser a única regra de fé e prática dela? Então, se essa pessoa chegar a essa convicção, ela pode ser, então, uma membra, ela pode ser, então, uma seguidora de Cristo. Agora, se ela falar assim, eu não vou me submeter à Bíblia, ela não vai submeter a nada. Se ela não se submete à Bíblia, ela não pode ser membra, não pode ser cristã, na verdade, né? Ela vai ser o que ela quer, menos cristã. Então, é realmente muito importante, a própria igreja cuidar de que só pessoas verdadeiramente que queiram seguir a Cristo sejam membros da igreja, pessoas que vão fazer votações, que vão votar, que vão opinar, que vão escolher seus diáconos, seus presbíteros, vão enviar missionários e tudo mais. Eu tenho um grupo de pastores, na verdade aspirantes, ao pastoreio, e aí surgiu uma questão lá, de uma igreja que enviou um rapaz aqui para plantar outra igreja em Vitória da Conquista, E aí ele fez uma pergunta no grupo. Irmãos, se levantou um membro da igreja e falou que é errado o discipulado de classe de membresias. Ele falou que isso não é bíblico. E aí você percebe a imaturidade, de um membro. Então, como observamos um caso desse? Dois olhar. O primeiro olhar é o olhar de misericórdia. Será que ele sabe o que está falando? Então ele vai ter que ser instruído. Isso é pastoreio. Ele sabe, vamos primeiro saber se ele está entendendo o que está falando. Que aí depois você pode entrar, com algum entendimento daquilo. E aí eles perguntaram o que fazer numa situação dessa. O que fazer é conversar primeiro, Saber o porquê ele está falando isso. E como ele prova isso biblicamente. Que você não tem que passar um ensino do chamado de um cristão, como ele deve viver. Então, no caso, não tem pastoreio. Se você não passa como um membro deve viver e como ele deve se submeter às escrituras, isso não tem pastoreio nessa igreja. Porque o pastoreio é justamente você levar cada cristão à obediência daquilo que Jesus Cristo ensinou. Como ele falou mesmo assim. Ensine eles, lá na grande comissão, Ensine eles a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Mateus 28, e eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, se uma pessoa chega e diz que não é necessário passar um estudo para classe de novos membros, essa pessoa não entendeu o que Jesus falou. Você vai ter que ensinar todas as coisas. Você vai ter que ensinar tudo a ela. Então, essa pessoa não entendeu bem. E aí ela quer, com a sua cosmovisão, primeiro, consumista, segundo, individualista, porque a nossa cultura é muito individualista. Nossa cultura não é uma cultura de pacto, As pessoas não têm pacto, não têm aliança entre si. Então, a igreja requer muito realmente do membro, porque ela requer de um membro aliança, fidelidade, pacto, união. Isso é desconhecido entre a gente, Essa lealdade, essa forma de honrar, uns aos outros. Então, meus irmãos, o que um pastor está fazendo quando ele
explica sobre um pacto de membresia e explica isso para a igreja, ele está prevenindo a igreja de bodes, de consumidores apenas, de pessoas que não estão nem aí para a igreja, que não querem se comprometer com o corpo de Cristo. E as Escrituras tratam exaustivamente disso, né? Exaustivamente disso. Então, o cabeça da igreja é o Senhor Jesus Cristo, e nós, como povo de Deus, viveremos de tal forma, né? Com a graça dele e com o poder do Espírito Santo, viveremos assim, para a sua glória. Alguém quer acrescentar alguma coisa aí? Então vamos para a segunda pergunta aqui. Quem fundou e edificou a igreja? Então, a igreja foi fundada e edificada por Jesus. E a Bíblia fala que Jesus é o próprio fundamento, como a Bíblia deixa bem claro. Então, a igreja faz parte do reino de Jesus Cristo e ela subsistirá para sempre. Uma vez que a igreja foi fundada por Cristo, está sendo edificada por Cristo, essa mesma igreja subsistirá para sempre. Para sempre. E podem falar, né, como quiserem, que a igreja é uma invenção de homens, como falam, mas isso não passa de conversa tola, desinformação e discurso até de raiva, ou ódio ou preconceito, como a gente já sabe muito bem disso. Então, a gente sabe que uma igreja local, ela não é levantada e edificada por mãos humanas. Empresas são. Você levantar uma empresa e colocar o nome igreja, isso não significa que aquilo é uma igreja edificada por Cristo. Significa que você abriu uma empresa, como é o caso da maioria. A maioria realmente são empresas, mas não é por isso que nós vamos desqualificar a realidade da igreja local. Até porque não é por isso que um rouba que todos vão roubar, que um mata que todos vão matar. Então assim, a gente não trabalha nessa logística aí e nem nessa convicção. Então, a igreja é levantada por Jesus Cristo, edificada por Jesus Cristo, sustentada até a eternidade por Jesus Cristo. Então Jesus, ele não se preocupa em levantar paredes de blocos, né? Jesus é mestre e ele se preocupa em levantar pessoas da sepultura. Preocupação primária de Cristo não é levantar blocos, mas é levantar pessoas da sepultura, da vida aos que estavam mortos espiritualmente. Então, é daí que começa a igreja. Jesus não olha realmente para as estruturas materiais, como a gente está acostumado, né? Mas Jesus olha para os corações quebrantados. Então, Jesus, ele é o fundador da sua igreja, porque é ele mesmo quem quebranta os corações e quem dá vida aos que estavam mortos. Então, tirando, né, essa ideia aí de local, que a igreja é o local. Na verdade, a igreja está indo ao local, né? Essa é a palavra certa. Vamos agora lá em Mateus, né, para ver essa realidade é de Cristo como fundador. A gente já viu a realidade de Cristo como cabeça e agora Cristo como fundador. Mateus 16. Mateus 16, 18. Jesus mesmo diz assim: também digo a você que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Jesus deixa bem claro que eu edificarei, né? Eu levantarei a minha igreja e as portas do inferno, isso é, as obras de Satanás ou aqueles que querem destruir a igreja, não prevalecerá, assim como a gente sabe, né? Olhe para a história da igreja, o tanto que realmente é profundo isso. Você percebe que a igreja, meus irmãos, é algo, assim, extraordinário. Por quê? Primeiro porque ela começou como um grão de mostarda, né? Lá em Israel. Começou com 12 apóstolos. Logo em seguida a igreja passou para um número incontável. E essa igreja hoje é como uma grande árvore frondosa, como o próprio Jesus diz, né? Está espalhada em todo o mundo. Tem pessoas em todo o mundo. E o mais interessante também é que a igreja invisível, no caso os regenerados e os nascidos de novo, crescem nos lugares mais perseguidos, né? Lugares onde nós não temos a esperança que o evangelho vai florescer ali. Como é o caso agora dos avivamentos que está tendo nos países islâmicos, né? A gente percebe que naqueles países lá do Oriente Médio, onde está acontecendo uma conversão em massa do cristianismo. Os próprios muçulmanos abandonando, assim, de forma exaustiva, né? Muitos abandonando a sua religião e se convertendo. E mais de 80 mil mesquitas fechadas.
Isso lá. No Brasil não acontece isso. No Brasil, que é um país livre, não acontece um avivamento dessa escala. Por quê? Porque Cristo é o cabeça. Então, na lógica humana, a igreja não era para crescer lá, é para crescer aqui. Porque não tem perseguição, mas ela cresce lá. Por quê? Porque o cabeça e o edificador dela é Jesus Cristo. Agora vamos para 1 Coríntios. Primeira Coríntios 3, do 10 ao 11. Primeira Coríntios 3, do 10 a 11, vai dizer assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. Isso aqui também é muito interessante. O que o apóstolo Paulo está falando é que ele lançou o fundamento, isso aí, ele lançou o Cristo, né? O fundamento é Cristo. E ninguém pode lançar, no caso aqui, outro fundamento, o qual é Jesus Cristo, ele diz. Ninguém pode lançar, então, outro ensino contrário ao ensino de Cristo, ou à doutrina de Cristo. E isso aqui porque os falsos apóstolos lá em Corinto não eram mestres em lançar outros fundamentos, como é o caso hoje, né? Muitas igrejas aí estão sobre um fundamento humano. Começaram de forma humanista, estão aí sendo edificadas, né? Com palha, com materiais perecíveis, não com ouro, com prata, ou pedras preciosas, como ele diz aqui no versículo, né? À frente, com a doutrina sólida, verdadeira, genuína. A maioria das igrejas não estão assim. E existem, meus irmãos, pessoas até com a intenção boa, mas que não foram chamadas para aquilo e muitas vezes edificam a igreja para tratar pessoas como se fosse um psicólogo, achando que igreja e psicologia é a mesma coisa. Então, assim, são coisas bem distintas, né, e diferentes. O interessante é que eu fico acompanhando alguns casos que algumas pessoas, quando estão passando por algumas dificuldades, principalmente psicológicas, né, elas vão no psiquiatra, no psicólogo, e aí ele fala assim, vai à igreja. É claro que eu quero dizer com isso que não é para a pessoa não ir. Eu não estou dizendo que não é para ela ir à igreja, né? Eu quero dizer assim que as pessoas têm uma visão da igreja de que a igreja ela vai, ela está preocupada em tratar aquela pessoa emocionalmente. Mas a gente sabe que a realidade da igreja não é essa. E quem tem essa visão está errado. Ninguém aqui trata ninguém emocionalmente. Eu não trato ninguém aqui emocionalmente. Eu não sou psicólogo aqui de ninguém. Aqui eu prego o evangelho. Na verdade, eu acho que a pessoa chega aqui meia balanceada, ela sente mais um peso, porque eu vou falar do pecado dela, vou falar da miséria dela, vou falar da depravação dela, né? Mas é isso que trata. Agora sim, a lógica cristã, a lógica bíblica, é aí que ela é tratada. Se ela está com um problema, aquilo pode ser o pecado na vida dela. Eu trato assim. A Bíblia trata dessa forma. Mas a visão do mundo e a visão, né, desses profissionais é que a igreja vai cuidar dela emocionalmente, vai tratar as feridas dela, como se fosse dessa forma, e não é. Primariamente, não. A igreja vai amar, a igreja vai acolher, a igreja vai cuidar. Mas a questão é isso que a igreja faz? Não. A igreja lança um fundamento sobre a vida daquela pessoa, o qual é Cristo, e aquela pessoa vai ser tratada por Cristo espiritualmente. Espiritualmente. Então, como o Paulo Júnior até afirma, né, nas pregações árduas dele, eu não estou preocupado com o seu emocional, eu estou preocupado com o seu espiritual. Você pode estar bem emocionalmente e ir para o inferno. E vai mudar o que na sua vida isso? Nada. Então ele está certo. Quando ele fala isso, ele está certo. Eu estou preocupado, meu amigo. É com o seu espiritual. Então, você pode sim ficar bem emocionalmente. E glória a Deus se você ficar. É o desejo meu, porque eu fui tratado também emocionalmente. Né? E é o desejo de todos nós. Querer a pessoa saudável emocionalmente. Mas a minha questão é, e se ela for tratada emocionalmente e não for tratada espiritualmente? O que acontece? Apostata. E a gente não tem visto isso? Tá cansado de ver isso? Pessoas que procuram a igreja, ficam ali um tempo, acaba a luta, esquece. Esquece. Nunca preguei isso, nem vou pregar isso.
Então, abrir uma igreja para tratar pessoas emocionalmente é uma rebelião contra o próprio Cristo. É uma afronta contra o próprio Deus. Quando o próprio Deus está fazendo ferida em várias pessoas para serem curadas, como diz a própria palavra de Deus. Então, a igreja, ela começou sendo, né? Ela começou sendo edificada por Cristo, está sendo edificada por Cristo e continuará sendo edificada por Cristo por toda a eternidade. Então, a igreja de Jesus é fundada por Ele. Ele é o fundamento e aquilo que se lança sobre Ele é o próprio ensino dele. É o próprio ensino, é a própria doutrina correta. Então, o material de Cristo, meus irmãos, não é blocos e cimentos. Seu material é um organismo vivo. São pessoas, são um corpo que tem alma. E a igreja é um reino eterno em andamento nessa terra. Nós somos tanto a igreja como o reino de Cristo. É assim que a Bíblia ensina. O reino ainda não está consumado, mas está em fase de construção. E Jesus está levantando pessoas para que na sua volta coloque essas pessoas que já são o seu reino para sempre num reino consumado, que durará para sempre, porque Jesus, ele é o fundador da igreja e o noivo, né, da igreja. Então, assim, é muito importante ter isso bem em mente aí, né, na mente de vocês, que deixar esses pensamentos e essas visões humanistas penetrarem no coração de vocês, só irão causar frieza espiritual, falta de visão correta da igreja, né, e talvez um entendimento também, talvez não, e um entendimento também errado da igreja, né. Então, assim, primeiro, Cristo é o cabeça da igreja. Segundo, Cristo é o fundador da igreja. Isso tem que estar muito bem guardado na mente e no coração de cada membro, de cada seguidor de Cristo, né, de forma bíblica. Outro ponto também aqui. O que a igreja representa? Isso aqui também é importante. O que a igreja representa? Isso é algo fundamental na nossa fé. Afinal, a igreja no mundo, o que ela representa? Na visão da palavra, né, na visão bíblica. O que a igreja é? E nós sabemos o que a igreja é, mudará os nossos olhos como a enxergamos. Mudará os nossos olhos como a tratamos. E mudará, né, a nossa forma de conviver e até viver como igreja. Porque a Bíblia fala que a igreja representa a própria família de Deus. A família de Deus na terra. Um povo comprado pelo sangue de Cristo, enchido e congregado pelo Espírito Santo, unidos pela fé no Evangelho, governados pela palavra do Senhor Jesus Cristo e manifestando ao mundo as múltiplas formas de sabedoria e poder do próprio Deus, manifestando aos homens e manifestando aos governantes e principados e potestades, como diz Efésios. Então a igreja, ela é justamente um povo eleito, uma raça eleita. A igreja, ela são sacerdotes, né, reais. Sacerdotes é aquele povo que faz sacrifício a Deus. Uma nação que é santa e um povo de propriedade exclusiva de Deus. Um povo que pertence exclusivamente e unicamente a Deus. Então a igreja representa a Jesus, o Filho eterno de Deus, o único Criador de todas as coisas. Então, a igreja, ela é, como a Bíblia apresenta, a noiva santa de Jesus Cristo. Abram aí Efésios 2,19. Dois 19. Então a igreja representa a família de Deus, né, na terra, e Efésios 2,19 vai deixar algo bem claro aí para nós. E é dito assim: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus,
Então, o ensino aqui é claro, vocês não são mais estrangeiros a Deus. Vocês não são mais peregrinos para Deus. No mundo vocês são, claro. Vocês são agora membros uns dos outros e são da família real de Deus. Então, essa é a visão bíblica. Essa é a visão bíblica. Nós somos um povo que antes de sermos qualquer coisa, somos uma família. Uma família. E você, cristão ou qualquer pessoa, nós não devemos olhar para a igreja de outra forma senão essa. Essa é a forma mais saudável de olhar para a igreja, uma família. Uma família tem suas dificuldades, seus problemas e tudo mais, como vocês mesmos sabem que a igreja possui. Até porque são pecadores. Mas uma pessoa que ela não tem essa visão e não vive dessa forma, só tem uma consequência para ela. Ela não é parte da família. Porque uma pessoa que não tem consciência do chamado dela na igreja, como família, como parte de uma família, é porque ela realmente não pode ser da família. É por isso que uma abelha só não faz diferença. Ela tem que estar junto com as outras. E assim é a igreja. Assim é a igreja. Agora vamos para Efésios 3:10. Tem outra verdade sobre a igreja. O que é a igreja? Efésios 3:10. E ele fala assim, isso para que a igreja, agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. O que é que ele está falando aqui? Ele está dizendo que a igreja é a multiforme sabedoria de Deus. Isso aqui é bem interessante, porque o que ele está falando é que a igreja é a própria sabedoria de Deus. E que é na igreja que Deus mostra a sabedoria que ele tem. Então, como é que as pessoas do mundo podem conhecer a Deus? Somente através de um membro, somente através de um cristão, somente através da igreja. Somente através da igreja. Não tem como uma pessoa ser convertida se ela não for ensinada. Se ela não for levada aquilo, se ela não vê algum testemunho no outro, se ela não for falada para ler a Bíblia. Tem que ter uma manifestação do corpo de Cristo, que é a igreja. Tem que ter a manifestação de alguma pessoa da igreja, para aquela pessoa passar, né, pela conversão. Porque por mais que eu tenha uma experiência, por exemplo, né, de passar pela conversão na Bíblia, ainda assim eu tive encontro com pessoas que me falaram para ler a Bíblia. Encontro com pessoas que me incentivaram a ler a Bíblia. Ou vi pessoas vivendo para Deus e aquilo me levou a pensar em viver para Deus. Alguma coisa tem que acontecer. Então Deus, ele se manifesta e ele mostra a sua sabedoria, o seu poder, através do seu próprio corpo, através da igreja. É por isso que, vamos lá para 1 Pedro, está falando desse mesmo assunto. 1 Pedro 2:9. Dois, 9. Até o 10, viu? Então, olhe quem somos de acordo com a palavra. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Então, o que ele está dizendo aqui claramente é que nós somos essa nação que pertence a Deus, esse povo que pertence a Deus, e um povo que foi chamado para proclamar as virtudes de Cristo, né? Então perceba como a Bíblia enxerga a igreja, como a Bíblia trata a igreja, como trata vocês, como me trata, né? Então é assim que somos conhecidos por Deus. E é assim que Deus se revela quem somos nas Escrituras. Então, ainda que Jesus, né, esteja hoje ressurreto e já esteja reinando, seus seguidores ainda vivem uma tensão, que somos nós. Qual tensão? Nós começamos a chamar isso de o já e ainda não. Como assim o já e ainda não? Nós já estamos
sendo edificado como a igreja de Cristo, mas ainda não fomos consumados. Isso é, a igreja ainda não teve a sua totalidade final, que se dará na segunda volta de Cristo. Mas a verdade é que tanto a igreja como o reino, que são coisas, né, iguais, né, porque é a mesma coisa, está sendo edificado. Nós estamos sendo edificados, estamos crescendo, estamos nos desenvolvendo, para no final de tudo, vermos aquilo que seremos na eternidade. Mas uma verdade que não pode ser escondida é que a igreja realmente representa a família de Deus, que está sendo edificada sobre a terra, e que a Bíblia fala lá em Colossenses, não estou enganado, 3, que todos verão como seremos na manifestação do Senhor Jesus Cristo. Então, assim, é muito importante termos Cristo como cabeça, sabermos que Ele é o que edifica a igreja e sabermos que a igreja é a família de Deus na terra. Alguma dúvida? Ele diz que não habita em O contexto desse versículo é usado até pelos ímpios, né? Para falar, não vou à igreja porque Deus não habita no templo. Totalmente distorcido. O contexto aí é que o que Deus queria passar para a nação de Israel, que é um versículo do Antigo Testamento, é que o povo estava muito preocupado com o templo. Achando que o templo era algo primordial, como se não tivesse o templo, não tem Deus. Eles chegaram nessa conclusão. Então o que Deus está falando é, olha, na verdade, quando ele foi até falar para Davi, né, Deus, ele falou assim, qual é o templo que suportaria a minha glória? Na verdade, até a terra é o estrado dos meus pés, né? Ele vai falar, então qual é o templo que me suportaria lá dentro? Isso é, nenhum templo suporta a minha glória. E na nova aliança, o templo ele perde seu sentido. Porque o que o templo representava? A comunhão do povo de Israel na antiga aliança com Deus e a forma de culto. E como é hoje a comunhão de Deus na nova aliança? Deus vem habitar no homem. Então, Deus nunca quis habitar em paredes. Ele sempre quis estar em comunhão com homens. E o versículo está falando é que, na realidade, não é que Deus, por exemplo, não esteja aqui. Mas o contexto é, eu quero habitar dentro de vocês. Então, agora a pergunta é, já que Deus habita dentro de nós, porque a Bíblia fala, né, que nós somos moradas do Espírito e que o Espírito de Deus está em nós, como está em 1 Coríntios, se não estou enganado, por isso a pessoa vai cultuar Deus em casa, por isso a pessoa então vai se desligar do corpo, já que Deus já está habitando nela? E aí a resposta é não. Por quê? Porque 1 Pedro, eu só pegando o gancho da sua pergunta para ensinar mais os irmãos aqui. Mas eu vou tratar disso aqui em 1 Pedro mesmo. Olha. 1 Pedro 2, versículo 4. O apóstolo Pedro trata da igreja novamente de forma extraordinária aí, né? 1 Pedro 2,4 diz assim, chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, estão sendo edificados para serem casa espiritual. Então, o que Pedro está revelando aqui, ele ainda fala assim, para serem sacerdócio, né, santo, a fim de oferecerem, repare que aqui é plural, sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, Vinícius, o que ele está tratando aqui? Ele está dizendo que a glória na nova aliança é que Deus está edificando um povo, como Jesus falou, eu edificarei minha igreja, e que esse povo será o novo edifício de Deus. Não está consumado ainda, não está finalizado ainda, mas a verdade é que Deus, a forma de Deus habitar é na igreja de modo geral. O templo, hoje, não é mais aquele de Israel. Por isso Jesus falou, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Nem aqui, ou seja, no meu território judaico, no templo, e nem aqui em Samaria, mas em todos os lugares. Por quê? Isso. Porque Deus está edificando uma nova casa, um novo povo,
para habitar no meio desse povo. Então Deus habita em nós hoje. Nós somos o templo de Deus. Mas é impossível sermos igreja de Deus. Aí é outra coisa, né? Até porque a igreja é todos. Um só é o quê? Um só é membro. E um membro é a igreja? Todos juntos? Isso mesmo. Não, aí a gente poderia interpretar alguns versículos de Salmos nessa visão novamente. Quando o salmista fala, por exemplo, eu reino quando me disseram que a casa do Senhor, quando fala que um dia com a casa vale por lá fora. Isso aqui pode ser chamado de casa do Senhor, casa de Deus, porque o salmista fala essa expressão várias algumas fatos do Salmo. Essa pergunta é boa. Quando você aplica isso aí na nova aliança, é muito bom. Porque quando fala assim, me alegrei quando disseram vou à casa do Senhor, né? Por exemplo, como eu aplico isso? Porque eu aplico isso na minha vida, né, para cultuar. Eu aplico assim, me alegrei quando disse vou me reunir com o povo do Senhor. Porque a casa é nós. Então, existe uma certa diferença, realmente, na literalidade do autor, que é, me alegrei quando disse vou ao templo. Mas Davi, por exemplo, não adorava só no templo, né? Davi era um adorador nato. Ele adorava na casa dele e os salmos foi feito tudo na casa dele ali. Você percebe isso. Ele adorava Deus. Mas esse versículo é aplicado assim. Me alegrei quando me disseram um dia com o seu povo, um dia unido ao seu povo, como igreja, vale mais, né? Do que aí vai depender de cada um. Mas essa é a realidade mesmo. É assim que eu aplico, né? Que morre. Morre, meu amigo. A abelha, se essa abelha não ficar com as outras aqui, o vento deixa ela só, não tem outra pra acudir, e o negócio é bravo, viu? A verdade, meus irmãos, é que é impossível adorar a Deus só. Por que eu tô falando isso? Em que sentido é impossível? Porque você só aprende a adorar a Deus com os que já adoram. Por exemplo, eu aprendi a orar com quem já sabia. Eu aprendi as escrituras com quem já sabia. Eu aprendi a cultuar com quem já sabia. Eu aprendi a pregar com quem já... Eu aprendi com outro. Você não aprende só. Quem já sabia, aprendeu com outro. E aí vai. E o outro que já sabe, desenvolve mais alguma coisa e... É assim, o corpo é assim, né? A Bíblia fala que não tem como um membro dizer que não é necessário no corpo. Ou dizer que não é importante no corpo. A Bíblia fala que todos os membros têm a mesma importância. Para finalizarmos aqui, irmãos. Agora, isso aqui, para mim, vai ser algo fundamental, né? Para tirar dúvida de muita gente aí. Como nasce uma igreja local? Ou como ela é formada? É o último ponto aqui, né? Vamos terminar no tempo hoje. Oi. O Marcelo perguntou sobre Deus, que Deus vai educar realmente em nós. Qual é que você falou? É 1 Coríntios, que Deus habita em homens. Mas você falou que vocês alguma coisa. Eu falei o quê? Vocês escrevem alguma coisa. Não, primeiro eu falei Colossenses, mas foi para falar sobre Jesus como cabeça. Sobre ele habitando, não. Ele habitando é 1 Coríntios. Só que eu não vou lembrar agora a passagem. Mas é 1 Coríntios. Mas lá ele está dando uma exortação, né? Sobre o pecado, falando para não vir na imoralidade, porque Deus habita em nós. Mas depois eu lhe falo no final qual é o versículo, se você quiser esse versículo aí. Então, como é que uma igreja local nasce? Isso é importante para vocês terem essa noção. Afinal, como uma igreja nasce? Será que as pessoas, quem se reúnem, vamos plantar a igreja, vamos fazer isso? Né? E a gente sabe que não é assim, porque uma igreja local, verdadeiramente bíblica, ela nasce através de Deus. É Deus quem faz a igreja nascer. É Deus quem planta mesmo a igreja. É Deus. Deus levanta pregadores, é verdade. Lhes entrega uma mensagem, é verdade. A mensagem é proclamada, né, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Pessoas são atraídas, essa é a verdade. Pessoas são atraídas por essa mensagem. Essas pessoas creem nessa mensagem. Essas pessoas começam a obedecer a Cristo, fazendo o primeiro pacto com Ele, que é o batismo. E essas pessoas passam agora, naturalmente, a viver em comunidade, cultuando e adorando. Assim que a igreja nasce. Outra maneira é falsa. Uma igreja não nasce por exemplo, alugando um espaço. Não começa assim uma igreja. A igreja começa, meus irmãos, com a pregação. O instrumento para uma igreja nascer, biblicamente, é a pregação.
Porque quando Paulo plantava as igrejas, isso aí é muito claro, em Atos, ele chegava com o quê? Alugando um templo? Nunca foi. Ele chegava pregando o evangelho. Quando ele pregava o evangelho, judeus primeiro se convertiam, porque ele ia nas sinagogas, judeus abraçavam a fé cristã, esses judeus eram excomulgados da sinagoga, e depois eles iam para as casas. E nas casas, Paulo começava a pregar para os gentios se convertiam, eles se reuniam e faziam algo muito básico. Adorava a Deus e vivia em unidade. Pronto, igreja. O que passar disso é instituição, e isso é igreja. Agora, Vinícius, então você não vai dar valor a um local. Não é isso que eu estou falando. O local tem o seu valor, mas ele não pode jamais ser comparado a uma igreja bíblica. Né? Isso aí é completamente diferente. Uma igreja são um organismo vivo, são pessoas que foram dadas a elas um novo coração, foram dada vida a essas pessoas que estavam mortas, e elas agora são servas de Cristo, fazem parte do reino. E Deus está preocupado com pessoas, né? Com estrutura, como eu falei. Então vamos ver aqui uma igreja nascendo. Vamos ver uma igreja nascendo lá em Atos 17. Atos 17. Irmãos, não fiquem cansados estudando esse assunto não, porque isso aqui é fundamental para a fé de vocês. Fundamental. Se vocês não saberem disso aqui, meu amigo, vocês vão ver como cristãos aleatórios aí, solto. Parecendo uma brasa, prestes a se apagar. Atos 17. Vamos ver aí o discurso e vamos ver quando nasce a igreja, né? Eu vou ler aqui. A partir do 1. Quem tiver tradução diferente, acompanha aí. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Olha só, preste bem atenção. Paulo está fazendo a missão aqui. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Então a pregação vívida do Evangelho, né? Cristo ressuscitado dentre os mortos aí. Paulo dizia: este Jesus que eu anuncio a vocês é o Messias. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Queriam mesmo aqui massacrar Paulo. Porém, não encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando. Autoridades aqui são civis mesmo, sabe? Eles estão levando as pessoas aqui para... chamando polícia, um exemplo, né? Nessa época, levando aí para os tribunais e tudo mais. Então estes promoveram um tumulto em todo o mundo e chegaram também aqui, falando de Paulo. E Jason os hospedou na casa dele. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que este Jesus é rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir estas palavras. Porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jason e os outros. Aí a pergunta onde está cadê a igreja que nasceu? Porque aí nasceu uma igreja, aonde? Aconteceu o quê? Paulo chega em Tessalônica, vindo de outras missões. Diz que ele, durante 3 sábados, discutiu com os judeus, né? Também, muito importante, claro. Alguns foram persuadidos, creram. Algumas mulheres também gregas, de alta posição. Depois eles foram para uma casa. Depois que eles foram para casa, as pessoas começaram com inveja a atacar. Não foi assim? Nasceu a igreja assim. Paulo tinha em mente, você acha? Vamos fazer agora um local? Não tinha nada em mente disso. Paulo estava lá, as pessoas eram o principal para Paulo. Aí, veja que o apóstolo Paulo agora vai dizer como essa igreja nasceu. Quando ele vai dizer isso? Quando ele envia uma carta para essa igreja, 1 Tessalonicenses. Lembre que a cidade é Tessalônica. Vamos lá para 1 Tessalonicenses agora. Que vocês vão ver como essa igreja nasceu. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo do 5 ao 7.
Na verdade, irmãos, 2 Tessalonicenses capítulo 1, a partir do 5. Eu também tô confundindo aqui, né? Eu tô confundindo. Eu falei o quê agora? Então, tá certo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Não, primeira. Mas antes você falou assim. Ah, Você falou primeiro. pronto. 1 Tessalonicenses, é porque eu tô confundindo aqui com os textos. Capítulo 1, versículos 5 e 7. Já passei por piores aqui. Então, veja que o apóstolo Paulo vai falar aqui como nasceu essa igreja. Ele diz: porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar de muitos sofrimentos. Assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Pronto. Então ele está falando como nasceu a igreja. A igreja nasceu pela pregação do evangelho, pelo poder da pregação do evangelho. Então ele pregou, as pessoas se converteram. As pessoas se converteram, nasceu a igreja. E agora ele está enviando uma carta de instrução a essa igreja. Simples, irmãos. Não tem nada além disso. Não tem nada além disso. Nada. Não precisa de mais nada. Estrutura, dinâmica, pregação do evangelho viva. Uma igreja verdadeira nasce. Então, vamos mais um pouco à frente em Atos 18. Eu não vou ler tudo aí, porque a gente já está finalizando. Mas, em Atos 18, nasce outra igreja, que é a igreja de Corinto. Eu vou resumir aí. A mesma coisa aconteceu aqui, o que aconteceu lá em Tessalônica. Paulo chegou, pregou o evangelho, pessoas se converteram, pessoas se levantaram, ele teve que sair de lá correndo. Atos 18, viu? E uma igreja nasceu. Parte do 1. Mas nós não vamos ler, não. Eu só estou explicando. Aí depois, quem quiser ler na sua casa, lê. Então, nasceu uma igreja do mesmo jeito, da mesma forma. Como foi, por exemplo, em Filipos. Em Filipos ele pregou. Em Tessalônica ele pregou. Em Bereia ele pregou. Em Corinto ele pregou. Em Éfeso ele pregou. E nasceu a igreja. Entendeu? Foi assim que nasceu. Agora eu quero chamar vocês a abrir realmente em 1 Coríntios. Vai ser o nosso último texto aí. 1 Coríntios 2. Não, primeira. 1 Coríntios 2 a partir do 1. Para vocês verem aí como Paulo plantou a igreja. Os irmãos já estão dormindo há muito tempo. Irmão, 1 Coríntios 2. Vai dizer assim, olha. Irmãos, quando eu estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então a pregação de Paulo foi uma pregação simples, ele mesmo em fraqueza, limitações, porque estava sendo perseguido exaustivamente, ele passou 1 ano e meio lá sendo perseguido, em Corinto. E pregou com poder, pregou o evangelho, pregou a mensagem da cruz. Ele disse, decidi nada saber entre vocês, a não ser Cristo e este crucificado. Então a gente percebe o quê? Como nasce uma igreja. Um mensageiro ou mais mensageiros pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo e pessoas se convertendo. Entenderam? Entenderam como nasce uma igreja? Ou não? Tem nenhuma dúvida aí?
Como é que nasce a igreja? Segundo passo. Pessoas se convertendo. Se batizando. E adorando. Pronto. É só isso, só isso. O resto é organização e tem que ser bíblica ainda para completar. Então, é Deus quem chama e envia. Ele chamou Paulo e enviou Paulo. É Deus quem dá o crescimento e faz surgir a igreja. Para isso, ele usa plantadores, aqueles que, como o apóstolo Paulo, espalharam o evangelho. Então, a igreja nasce quando um grupo de cristãos verdadeiros se ajunta pela primeira vez ao redor da palavra com adoração e temor ao Senhor, porque foram convertidos pelo poder do Espírito Santo. É Deus quem chama e capacita. Aplicações finais aqui, então. Prestem atenção, que aqui é aplicações para vocês agora, viu? Para a vida de vocês. Então, Jesus, meus irmãos, é o cabeça e governante da sua igreja. É Jesus quem ensina a sua igreja. É quem fala o propósito da sua existência. Então, lembre bem disso. A igreja não faz o que ela quer. A igreja não cria os seus próprios objetivos. A igreja não realiza seus próprios desejos. E a igreja não funciona por meio de doutrinas humanistas ou regras elaboradas por eles mesmos ou por ela mesma. A igreja pertence a Cristo, que é o cabeça. Então isso significa que nós, como membros dessa igreja, devemos agir conforme as ordens de Jesus reveladas na palavra. Tudo o que a igreja precisa para a sua existência e vida diária, tudo o que precisamos como igreja, é encontrado na palavra. Então, você não opina de acordo com o que você acha melhor. Você opina dizendo, a palavra diz que isso é melhor. Isso já elimina muita discussão na igreja. Olha, a palavra, quando fala a palavra, aí é um sossego, é um alívio para a alma dos membros. Mas quando fala, eu acho que assim, aí pronto. Vem a discussão, não, assim não, palavra. Então a igreja é fundada por Jesus, ele é o próprio fundamento. Nós não podemos lançar outras doutrinas, outros fundamentos, e a igreja é chamada para estar ensinando a mesma doutrina que foi ensinada pelos apóstolos. Então a igreja nasce através de Deus, e o instrumento que ele usa é os seus servos, as pessoas. Esses servos carregam uma mensagem dada e escrita por Deus, e essa mensagem é o evangelho de Jesus Cristo. As boas notícias ao mundo, que um pecador pode ser salvo, pode ser perdoado e pode ter a vida eterna. E por último, não seja um consumidor da igreja, né? Não queira apenas ser como um carrapato que suga sangue. Não queira apenas se aproveitar da igreja, né? É claro que você desfruta da comunhão da igreja, do serviço da igreja. Isso é nítido. E com certeza tem que desfrutar, porque uma igreja que não serve, ela está morta. Mas não veja a igreja como um clube que você se associa. Não veja a igreja assim. A igreja ela é a embaixada de Deus na terra. Ela é seu corpo, ela é seu povo, né? Ela é sua herança, a herança de Cristo. Então não se associe, né? A igreja. Se submeta à verdade da Bíblia. Trabalhe junto com o povo de Deus. Trabalhe unidos com o povo de Deus. Seja fiel, ame, lute, sofra e viva como um verdadeiro membro. Não como um impostor. Então, não seja apenas aquele que... Vou à igreja.